Quarta parte dos Sacramentos, capítulo 1, dos Sacramentos em geral. Parágrafo 1º, Natureza dos Sacramentos, número 515. De que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. Que se entende pela palavra sacramento? Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Chamo aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "Eu te batizo", isto é, eu te lavo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível do que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento, requerem-se a matéria, a forma e o ministro, que tenha intenção de fazer o que faz a Igreja. Que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como, por exemplo, a água natural no batismo ou o óleo e o bálsamo na confirmação. Que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Parágrafo 2º, do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. Número 524. Que é a graça? A graça de Deus é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Como se divide a graça? Divide-se a graça em graça santificante, que se chama também habitual, e graça atual. Que é a graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Quantas espécies há de graça santificante? Há 2 espécies de graça santificante, graça primeira e graça segunda. Que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. E que é a graça segunda? A graça segunda é um aumento da graça primeira. Que é a graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Só com as nossas forças podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças,
não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Como nos comunica Deus a graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos santos sacramentos. Além da graça santificante, conferem-nos os sacramentos alguma outra graça? Os sacramentos, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. Que é a graça sacramental? A graça sacramental consiste no direito que se adquire, recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver cristãmente. Dão sempre os sacramentos a graça a quem os recebe? Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça santificante? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante que nos faz amigos de Deus são 2: batismo e penitência. Como se chamam, por este motivo, estes 2 sacramentos? Estes 2 sacramentos, isto é, o batismo e a penitência, chamam-se por este motivo sacramentos de mortos, porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui são os outros 5, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, os quais conferem a graça segunda. Como se chamam por este motivo estes 5 sacramentos? Estes 5 sacramentos, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, chamam-se sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Que pecado comete quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça? Quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça, comete um grave sacrilégio. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2: o batismo e a penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos, e a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também ao mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Parágrafo 3º, do caráter que imprimem alguns sacramentos. Número 545. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3: o batismo, a confirmação e a ordem. Por que estes 3 sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, só se podem receber uma vez? Estes 3 sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, podem receber-se uma só vez porque imprimem caráter. Que é o caráter que cada um destes 3 sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma em cada um destes 3 sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga.
Para que serve o caráter que estes 3 sacramentos imprimem na alma? O caráter que estes 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir, no batismo, como membros de Jesus Cristo, na confirmação, como seus soldados, na ordem, como seus ministros. Capítulo 2 do batismo, parágrafo 1º. Natureza e efeitos do batismo. Número 549. Que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se o há. Perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão. Faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parágrafo 2º. Ministro do batismo. Número 553. A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que faz a Igreja. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deverá batizar? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior, e na falta deste, o leigo, homem de preferência à mulher, a não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Parágrafo 3º. Rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. Número 556. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo e dizendo ao mesmo tempo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo: se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando se devem levar à igreja as crianças para ser batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o mais cedo possível. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter suma presteza em levar a batizar as crianças, porque elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo.
pecam então os pais e as mães que, pela sua negligência, deixam morrer os filhos sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, os pais e as mães que, pela sua negligência, deixam morrer os filhos sem batismo, pecam gravemente, porque os privam da vida eterna, e pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõe ao perigo de morrer sem o terem recebido. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados nem a graça santificante. E estes efeitos ficariam suspensos, enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Parágrafo 4º. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. Número 564. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? A falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, junto com o desejo, ao menos implícito, do batismo. E este ato chama-se batismo de desejo. Aqui fica obrigado quem recebe o batismo. Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. A quem se renuncia ao receber o santo batismo? Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio entendem-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Parágrafo 5º. Nome e padrinhos. Número 569. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo para o pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da Igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque só mediante estas condições Deus nos recebeu na sua graça. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da Igreja. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo?
Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.